Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Na manhã de hoje, dia 17 de outubro de 2024, cada unidade do Bitcoin está ali lutando para permanecer na casa dos 67 mil dólares. Nesse momento, cada unidade está em cerca de 66.900 dólares, com uma pequena desvalorização nas últimas 24 horas de aproximadamente 1,4%. E a gente consegue ver que as principais criptomoedas do mercado também estão no vermelho nas últimas 24 horas. O Ether, que está com uma alta acumulada de quase 10% na última semana, se a gente diminuir o recorte para as últimas 24 horas, a gente vai ver que ele também está com uma pequena queda de 0,85%, cada unidade nesse momento em aproximadamente 2.600 dólares americanos. Dentro do top 10, por exemplo, se a gente tirar as stablecoins, tirar as moedas estáveis de dólar americano dali, dentro do top 10, as únicas que estão tendo alguma valorização são a XRP, com uma valorização de 1,6%, e a Tron, com uma valorização de 0,3%. Agora, se a gente olhar para os ETFs, primeiro para o ETF de Bitcoin Spot, a gente vai ver que o dia de ontem foi mais um dia super positivo, um dia de forte entrada, de forte inflow nos ETFs de Bitcoin Spot. Somando todos os ETFs de BTC Spot, a gente tem um saldo positivo de mais de 6 mil Bitcoins, para ser mais exato, de 6.605 BTC, com o ETF da BlackRock liderando por muito com a entrada de mais de 5.800 Bitcoins. E no dia de ontem, no dia 16 de outubro de 2024, a gente também teve mais um dia de entrada nos ETFs de Ether Spot. Se a gente somar todos os ETFs, a gente vai ver um saldo positivo de 9.279 ETH, o que em dólar americano dá aproximadamente 24 milhões de dólares. Dando continuidade ao episódio de hoje e vindo agora mais para o Brasil especificamente, o Banco Central vai liberar a segunda consulta pública sobre cripto na semana que vem e regras para stablecoins e tokens RWA, que são os Real World Assets, vão ficar para 2025. O atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, revelou durante o UCBAR Day que o regulador deve publicar a segunda consulta pública sobre as regras para o mercado de criptoativos na semana que vem. Além disso, segundo Campos, a regulamentação para stablecoins e os tokens RWA deve ser publicada já em 2025, durante a gestão do próximo presidente do Banco Central, que foi indicado pelo atual governo, pelo governo Lula, o Gabriel Galípolo. Segundo Campos Neto, a segunda consulta pública sobre o mercado cripto deve ser focada nas corretoras, nas exchanges de criptomoedas, abordando como criar regras de conduta, organização e processos de autorização. No entanto, não ficou claro ainda se o regulador pretende tornar obrigatório que uma exchange tenha sede para poder operar no país. Em declarações anteriores, o Banco Central disse que não haveria como proibir os brasileiros de usarem corretoras internacionais sem sede no Brasil. E assim como tem feito a Receita Federal, a proposta seria estreitar relacionamento para evitar riscos, mas não havia até então intenção de publicar regras específicas para estas empresas sem sede no país. Então, provavelmente aí na semana que vem, na última quinzena de outubro, a gente vai ter mais detalhes de como vai funcionar essa consulta pública focada em exchange. A gente vai entender também até um pouquinho mais de como o Banco Central está pensando em fazer esse controle nas corretoras internacionais. Sem sombra de dúvida, é um assunto muito importante para a gente aqui no Brasil. E a gente consegue ver que no cenário global a gente tem visto muito debate de regulação. A Itália, por exemplo, está considerando aumentar o imposto sobre ganhos de capital em Bitcoin de 26% para 42%, é isso mesmo. Segundo o vice-ministro da Economia do governo italiano, o Maurizio Leo, eles estão estudando aumentar o imposto de 26% para 42%, especificamente para Bitcoin. Falando em uma coletiva de imprensa no Palazzo Chigi, em 16 de outubro, Leo comentou sobre o novo projeto de orçamento da Itália, que foi aprovado pelo Conselho de Ministros. O ministro afirmou que o imposto retido na fonte sobre os ganhos de capital em Bitcoin deve subir para 42%, conforme o projeto de orçamento. Estão precisando arrecadar mais também, então vão aumentar o imposto em algumas áreas, que nem a gente tem visto aqui no Brasil acontecendo bastante. Então lá, no caso, vai ser o Bitcoin uma das vítimas desse aumento de imposto. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, saindo um pouquinho dessa área de regulação,
Vindo um pouquinho mais para uma área de curiosidades, um grande detentor de Bitcoin que minerou a criptomoeda apenas 5 dias após a criação do bloco Gênesis, lá em 2009, e que não havia tocado nela até recentemente, transferiu $630 mil para a exchange Kraken. Essa antiga baleia de Bitcoin já moveu 5,47 milhões de dólares em Bitcoin para a Kraken nos últimos 2 meses, segundo a empresa de dados on-chain Arkham Intelligence, em um post que eles fizeram no último dia 14 de outubro no X, antigo Twitter. A empresa acrescentou que, apesar das movimentações recentes, a carteira da baleia ainda possui 75,2 milhões de dólares em Bitcoin. Após a transferência, os 1.127 bitcoins restantes na carteira foram movidos para um novo endereço. Endereços de Bitcoin da época inicial da blockchain raramente movem fundos, mas alguns proprietários podem estar buscando realizar lucro em meio a essas transferências. Ou seja, é uma carteira da época de Satoshi Nakamoto que não havia sido movida por um bom tempo, agora começou a movimentar o seu saldo em BTC. A pergunta que a gente sempre se faz é: será o Satoshi se movendo? Porque a gente sabe os endereços que o Satoshi tinha, de fato, como por exemplo o primeiro bloco minerado. Mas eu, Paulo, particularmente acho muito improvável que ele não tivesse nenhum outro endereço, nenhuma outra carteira. Então eu, inclusive, acho bem factível que ele tenha sim movido algum Bitcoin ao longo do tempo, mas não das carteiras que a gente sabe, que a gente tem um label de Satoshi. O que você acha? Não deixe de colocar aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!